Bem-vindas, né, à segunda palestra do ciclo de palestras Mulheres na TI e FMS Campo Jardim. Agradeço a presença de todos e principalmente a presença da palestrante que aceitou, né, dar essa palestra para a gente. É uma pessoa muito especial para mim, né? Vocês veem que eu estou chamando minhas amigas para palestrar aqui. E analista de negócios, né, da Softplan, que tem uma carreira assim incrível. Eu vi como ela cresceu, né, na carreira dela, e eu tenho certeza que tem muito a acrescentar a vocês e a mim. Também quero muito assistir. Fica à vontade, amiga. Qualquer coisa você me avisa. Eu vou te ajudar respondendo elas aqui e qualquer problema, tá? Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui para facilitar a condução. Só um pouquinho. Já está aparecendo aí para vocês? Ó, já comecei com spoiler aqui, hein? Tá, eu vou ficar no modo apresentação, então eu não vou ficar visualizando o chat, daí qualquer coisa vocês podem sinalizar, podem ir me chamando, tá bom? Então, boa noite de novo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com os meus conterrâneos, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, então eu fico muito feliz em poder conversar com vocês. Meninas e meninos, né? Já vi que tem os meninos ali também para conversar com a gente um pouco. Eu quero que, se possível, seja mais num formato de conversa, então que vocês aproveitem para tirar dúvidas ou fazer qualquer questionamento que vocês tenham com relação à carreira, à profissão de analista de negócio, mulheres na tecnologia. E se eu souber, eu vou esclarecer as dúvidas para vocês, tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, uma apresentação pessoal primeiro, né? Quem é a Vanessa? Com quem vocês estão conversando? Então, eu sou a Vanessa, tenho 32 anos, sou casada, trouxe umas fotos da minha família ali para vocês conhecerem mais quem está falando com vocês, né? Tenho uma cachorrinha, a Mel. Sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bem feliz e bem fã da nossa cidade, do nosso estado. Moro em Florianópolis há 8 anos. Vou contar um pouco de como eu vim parar aqui em Florianópolis para vocês, tá? E aí eu vou fazer um pouco da minha apresentação profissional para vocês entenderem como eu vim parar aqui. Eu vou contar para vocês mais sobre a carreira da parte do mercado de trabalho, tá? Que a minha carreira, ela sempre foi mais voltada para o mercado de trabalho, não para a parte mais acadêmica, que vocês geralmente escutam mais falar, né? Até pelos professores, tudo. Então, eu vou trazer para vocês essa visão do mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar cedo, já com 15 anos, não foi na área de tecnologia, né? Foi na parte do comércio. E com 18 anos eu finalizei o ensino médio e já consegui ingressar na faculdade. Ingressei na faculdade, fiz ciência da computação, e aí tive uma pausa no meio dessa minha trajetória da faculdade, senti muita dificuldade em algumas matérias, né? A Carol participou da minha vida acadêmica ali no começo, então passou pelas dificuldades ali junto comigo, né, Carol? Verdade. Então, iniciei a faculdade, ciência da computação, muito feliz, assim, com a área, fui incentivada principalmente por um amigo, o Márcio,
que era meu vizinho e já tinha iniciado o curso na área, então comecei a me encantar pela área de TI e iniciei a faculdade. Então, entre altos e baixos ali, até coloquei uma imagem de uma montanha russa, porque é mais ou menos como acontece assim, né? Quando a gente vê alguém que deu certo na carreira, que conseguiu se encontrar, né, que está numa colocação que está feliz no trabalho, a gente não sabe pelos percalços que a pessoa passou. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que esses percalços, eles existem em todos os lugares, assim, com todas as pessoas, né? Então, tive essa pausa na faculdade, mas consegui concluir ali com 22 para 23, tá? Aí fiz minha pós-graduação, fiz a pós-graduação em engenharia de software e já estava atuando na área, né? Já tinha iniciado a minha carreira ali primeiro como suporte técnico, fazendo a parte de estágio mesmo, e em seguida consegui uma oportunidade como analista de requisitos, analista de sistemas. Nesse meio tempo ali, entre essa minha experiência como analista de sistemas e o início da carreira, e o início da pós-graduação, quase o fim da pós-graduação, conversando com uma amiga, a gente resolveu avaliar o mercado no sul do Brasil, assim, a gente falou, vamos dar uma olhada como que está o nosso currículo, né, o nosso conhecimento para as vagas que tem de tecnologia no sul do país, já que a gente sabia que tinham empresas mais desenvolvidas, empresas maiores na área de tecnologia, né? Daí foi que eu resolvi preencher um currículo no site da Softplan, que é a empresa que eu trabalho atualmente, que eu continuo trabalhando, né? E preenchi assim, mas só para saber como seria, sabe? Jamais passou pela minha cabeça me mudar de Campo Grande, né? E no final aconteceu que eles me chamaram, e aí com muito apoio, né, do pai, da mãe, da avó, de todo mundo, assim, que pudesse apoiar, das tias, dos tios, né, me mudei para Florianópolis. Então, com 24 anos, eu me mudei para Florianópolis, com o intuito de ficar no máximo 2 anos para pegar uma experiência, assim, com o mercado e voltar para Campo Grande, né? Essa era a minha ideia. E estou aqui até hoje. Tem 8 anos que eu estou aqui em Florianópolis. Agora, já desde o ano passado, eu venho atuando em alguns projetos como mentora voluntária para incentivar e para trazer mais mulheres para a tecnologia, né, para a área de TI. Eu vou explicar um pouco o porquê disso, né, e eu achei muito, muito legal esse projeto que a Carol está tocando, bem para vocês tomarem conhecimento, né, sobre a carreira, sobre a importância de inserirmos mais mulheres na área de tecnologia. Então, essa aqui é a realidade, né, de como foi essa trajetória, só para mostrar para vocês. E aí eu vou falar um pouco, então, da carreira, tá? Especificamente da minha carreira, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, podem me perguntar a qualquer momento também, tá? Estão me escutando bem? Tá tudo certo? Tudo certo, prof. Tudo certo. Então, tá bom. Vou continuar aqui, então. Vou falar um pouco da minha carreira, né? Fui comentando ali para vocês. Já no período da faculdade, eu iniciei a carreira na parte de suporte e atendimento ao cliente. Vocês já devem ter escutado falar sobre essa função, né? Essa profissão que não é só da área de TI, tem outras áreas de telefonia e, né, e outras áreas da área bancária, que também tem suporte e atendimento ao cliente, então toda a área tem, eu consegui
ingressar nessa área. Foi importante porque a partir desse primeiro conhecimento eu tive noção do fluxo completo de desenvolvimento de sistemas, da parte de manutenção de sistemas, dos erros, das evoluções, de tudo que pode acontecer dentro do sistema ali. Então, foi bem importante esse primeiro contato com a área. Na mesma empresa, eu consegui passar para o cargo de analista de sistemas. A função de analista de sistemas, ela é mais direcionada para a parte de engenharia de software, né? Então, a parte de construção, modelagem, especificação de requisitos, levantamento de requisitos. Então, atuei ali por uns 4 anos nessa área de análise de sistemas, em Campo Grande, e na Softplan, já quando eu me mudei para cá, já vim com a função de analista de sistemas também. E agora eu atuo como analista de negócio e líder de equipe. A parte do analista de negócio, ele está mais voltado para a parte de gestão de produto, então de controlar tudo que entra de novas funcionalidades no produto, controlar backlog. A gente tem bastante contato com o cliente para entender as necessidades dele, né, o que ele tem de necessidade para a gente incluir nesse produto. A gente analisa os concorrentes, analisa o mercado, as tendências, tudo isso para saber como que o produto pode evoluir. Hoje a gente atende aqui na Softplan o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o nosso software ele é um pouco mais engessado, porque ele é para a parte de gestão pública, não é um aplicativo como vocês devem conhecer, não trabalho com a parte de jogos, com a parte de aplicativo de bancos, por exemplo, que é mais dinâmico, né? Então, o nosso negócio, ele é bem focado para a área de gestão pública. A gente atende o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, tudo que o Tribunal de Justiça faz dentro do tribunal, né, a parte de cadastrar requisições, compras, tudo isso é controlado por esse nosso sistema. É um sistema bem grande, bem robusto, que faz todo esse controle de gestão ali que o tribunal atua, né? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Nenhuma dúvida. Tá. Então, como eu trouxe falando um pouco da minha carreira, né, eu trouxe para falar para vocês um pouco das principais ali, né, das principais áreas de atuação no mercado. Então, tem essa parte de análise, que ainda na parte de análise, ela é um pouco quebrada, ainda pode se dividir em mais funções, né, em mais cargos. Tem a parte de análise de requisitos, análise de sistemas, análise de negócio, que envolve ali a parte de gestão de produto. Tem as funções de DBA, que mexe mais com a parte de banco de dados. Então, a área de TI, ela é bem ampla, assim, como as demais, né, quando você termina a graduação, você pode escolher uma área que você se identificou mais, uma área que você gostou mais, e investir em se especializar nessa área. Então, fazer carreira mesmo nessa mesma área, né? Tem a parte dos DBAs, tem os desenvolvedores, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente começa a faculdade, ou no meio da faculdade ali, a gente pensa que a única profissão que tem na área de TI, ou com os nossos cursos, é o desenvolvimento, né? Eu tenho que ser desenvolvedor de software. E, na verdade, tem uma gama enorme de áreas que podem se atuar, tá? Tem a parte de gestão de projetos, Scrum Master, que é a parte mais gerencial, que gerencia escopo, prazo e o que vai ser entregue em cada sprint, né, ou em cada ciclo de evoluções dentro do sistema. Então, tem muitas áreas aqui que podem ser exploradas, tá? Eu vou falar, então, por que a gente
como eu falei ali no começo, né? Por que a gente fala tanto em mulheres na TI? Por que a Carol puxa esse projeto? Por que eu também participo desses programas de tecnologia envolvendo e buscando trazer mais mulheres para a área? A gente tem levantamentos, né, de dados que mostram o quanto ainda é pequena a representação das mulheres dentro das empresas. Aqui eu trouxe para vocês um levantamento das principais empresas, né? Quando a gente faz um levantamento geral, ele mostra que 30%, em média, né, 30% dos funcionários das grandes empresas são mulheres. Então, até aí não está aceitável, mas está no caminho, né? Tudo bem, tem 30% dos funcionários são mulheres. Mas quando a gente começa a olhar, mesmo sendo empresas de tecnologia, quando a gente começa a olhar para o setor de tecnologia, a gente vê que esse número vai caindo, né? Então, aqui a gente tem, ó, na Apple, por exemplo, no setor de tecnologia tem só 22% de mulheres, e nos cargos de liderança tem 28%. Então, vamos pegar aqui Facebook. Tem 16% de mulheres na área de tecnologia e 23% nos cargos de liderança. Então, a representatividade ainda está bem pequena, né? Olha só, Google e Microsoft. Então, a gente vê aqui que os percentuais, eles são parecidos. E daí, isso influencia muito no que a gente escuta, né, que a área de computação, ela é mais masculinizada, que ela é mais, que TI é para homem, e que é difícil, e que algumas coisas que a gente começa a escutar, assim, que acabam afastando as mulheres da área. E aí a gente quer mostrar para vocês que, na verdade, com dedicação, como tudo na vida, com dedicação, com foco, a gente consegue chegar onde a gente quiser, assim. E a área de TI, ela é muito promissora para ficar restrita, né, só aos homens. Então, na verdade, a gente quer homem, a gente quer mulher, a gente quer todo mundo. Eu vou mostrar um pouco de outros levantamentos aqui para vocês que mostram, assim, vocês sabem o quanto a gente hoje já é dependente de tecnologia, a gente fica o tempo todo com celular ou com notebook, as aulas, né, aulas online, cursos, treinamentos, as empresas todas voltadas para o processo digital. Então, a TI é o caminho, assim, a tendência é que continue crescendo essa área, aumentando o mercado, o volume de vagas, né? Então, a ideia é que esse número cresça, o número de representatividade de mulheres cresçam também. Aqui falando um pouco de fundadores de novas empresas, né, de startups tecnológicas, apenas 3% são mulheres, e 0,4% das calouras pretendem graduar em ciência da computação, ou em áreas correlacionadas, né, à ciência da computação. Então, o número é bem pequeno mesmo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vanessa, a Breila tem uma pergunta. Pode fazer? Pode sim. Ela colocou aqui, o que levou você a entrar nessa área? O que me levou a entrar nessa área? Então. Nessa montanha russa. Eu tive muitas incertezas, assim, no momento de decisão, né, entre que área eu iria cursar. E aí, nesses momentos ali, eu pensei em áreas, assim, totalmente remotas. Eu gostava muito, por exemplo, como eu trabalhei no comércio, tive contato com pessoas do RH, eu gostava muito de psicólogos, queria fazer psicologia, eu gosto muito ainda dessa área de pessoas, assim, né? Mas tudo bem, eu fui para tecnologia e hoje eu consigo ter essa parte de gestão de pessoas ainda na área de tecnologia. Mas voltando à decisão, então eu pensava em várias
várias possibilidades, assim. E aí, tive uma influência, né, o Márcio, que é meu vizinho, é até amigo da Carol também, professor agora, né, Carol? É. E aí o Márcio, esse vizinho, ele já tinha ingressado no curso, né, em ciência da computação na Federal, e a gente conversava muito, eu conversava muito sobre essa indecisão. E aí, como ele me contava todas as informações, assim, com muito entusiasmo, né, e lá naquele tempo ele tinha uma visão do quanto essa carreira era promissora, de quanto a área era promissora, ele conseguiu me convencer, assim, a iniciar na área. Mas eu não tinha muita noção do que eu ia fazer, tá? Não tinha noção do que eu ia fazer, do que eu ia estudar especificamente. Eu não tinha como vocês, no ensino médio, já noção do que é uma linguagem de programação, do que é o banco de dados, do que, sabe, front-end, tipo, meu Deus, eu não tinha noção. Eu imaginava que seria algo mais para a parte de infraestrutura, sabe, quando eu fui para a faculdade. Então, eu não tinha noção, assim, ó. Tinha um computador em casa, com pouco tempo que eu entrei na faculdade, então, antes de, quando eu me decidi a ir para a área, eu nem computador em casa tinha, então, tipo, meu Deus, sabe, era uma coisa bem remota, assim. Não sei se vocês conseguem imaginar esse cenário. Mas foi assim, foi por incentivo de um amigo. Eu sou bem grata por ele ter me apresentado a área de tecnologia, assim. A gente percebe, Vanessa, que um fator, né, de influência, os artigos falam que um fator de influência para as mulheres entrarem na área de TI é ter alguém, um vizinho, um tio, alguém. Então, geralmente, quem não tem ninguém é muito mais difícil de se interessar por essa área, sabe? E eu vejo assim. É bem isso. É bem isso. E a influência dentro de casa, eu não tive muito, porque meus pais não finalizaram o ensino médio, né? Então eu não tinha muita influência por eles. A avó sabia que queria que eu estudasse, mas ela não tinha muito como incentivar em que, sabe? O que eu tive de incentivo para ingressar na faculdade foi o meu tio, que já era professor, né? Hoje ele é diretor da rede estadual. Mas ele é formado em história, assim, daí eu sabia que história eu não queria fazer. Eu comentava com o tio que história eu não queria fazer, mas e daí conversando com o Márcio, eu me encantei muito pela área, assim, ele é o principal responsável, né, por eu ter ingressado na área. Deixa eu dar uma olhada. A Marisa colocou no chat aqui, ó. Na vida eu sou igual a senhora. Quando entrei na faculdade de licenciatura de computação, sabia nem ligar o notebook. Olha aí, era tipo isso. Era bem por aí, Marisa. Bem por aí. Então eu aprendi tudo na faculdade. Tudo. Mais alguma pergunta aqui? Ó, a Breila se inspirou com o pai. Meu sonho é ser policial da PRF. Ó, que máximo. Oi, na sua área tem mais mulheres do que homens ou ainda prevalecem muitos homens na área que você escolheu de informática? Ainda prevalecem muitos homens. Muitos homens. Na nossa equipe, hoje a gente tem uma equipe com 50 pessoas e a gente tem 4 mulheres. Então, assim, ainda é bastante masculina. A empresa que eu trabalho, uma empresa bem grande, ela tem 1.800 funcionários. E aí tem um quadro de mulheres, então dá para a gente ver que a relação ali das grandes empresas é mais ou menos essa. A gente tem um número grande de mulheres na área, na empresa,
só que elas estão mais na área administrativa, contábil, financeira, sabe? Ainda estão mais nessa área, nessa parte da empresa, não estão na área de TI, nessas funções que eu comentei com vocês ali, de alguma área de que seja da área fim, né, da empresa, de desenvolvimento de software mesmo. Entendi. E como que você se sente, assim, tendo tão poucas mulheres e vários homens no seu ambiente de trabalho? Então, acho que a gente aprende a lidar, né? A gente já aprende lá na faculdade a lidar com os meninos, assim. Eu gosto bastante, é bem tranquilo a relação. Eu já passei por alguns perrengues, algumas situações de machismo, de não confiarem muito no que a gente diz. Então, quando a gente pensa que só acontece lá fora, em alguma história que a gente escutou, e aí não é verdade, de repente a gente se vê passando pela situação, né? Quando eu vim para Florianópolis, por exemplo, eu vim conhecer, a gente vem conhecer de um sistema novo, de um produto novo, então de algo que a gente não trabalhou ainda. E aí a gente precisa de repasses, né, e tudo mais. Então, teve algumas situações que eu sentia, assim, que estavam menosprezando porque era uma mulher que estava com aquela dúvida, ou que estava querendo entender aquilo, sabe? Então, em alguns momentos a gente tem que se impor, mas tirando esses casos, assim, mais isolados, né, ainda bem que foram mais isolados, é bem tranquilo de lidar, assim, não tem problema. A maioria, então, dos meninos, né, são bem respeitosos. Essa era uma preocupação que eu tinha lá da adolescência, né, do tempo de faculdade. Eu ficava muito preocupada, sempre fui muito tímida, bem retraída, assim, então eu me preocupava um pouco como seria trabalhar no meio desse monte de homem, mas eles são bem respeitosos, são bem tranquilos, então funciona bem, assim. Mas eu sinto que falta representatividade, então faltam mais mulheres falando, faltam mais mulheres professoras na área de TI, que daí vocês conseguem se enxergar, né, do que sempre olhar e falar, o dono da empresa é um homem, o gerente da empresa é um homem. Então, sempre vai olhando e vendo que a referência é homem, daí talvez fica com algum receio de ingressar na área, né, e aí o que eu sinto é isso, assim, só a falta de mais mulheres para compartilhar aquilo, né, que a gente está vivendo, mas é tranquilo, a gente aprende a lidar. Entendi. Bom, quando eu cheguei no IF também era assim, a maioria dos garotos tinham mais garotos do que garotas. E quando você falou que não sabia ligar o computador, eu também não. Inclusive, acho que foi na aula da professora Carol que eu nem sabia onde que ficava um sinal no teclado lá. Eu passei por uns perrengues aí também. Olha aí, viu? A gente tem bastante coisa em comum, viu, meninas? Esses perrengues, eles ficam de história pra gente contar depois, quando a gente estiver lá, já passou por todas essas fases, a gente fala, nossa, como que era, né? Como que eu não sabia ligar o computador, agora olha o quanto eu sei, olha o quanto eu evoluí. E é bom que tem esses perrengues pra gente ter história pra contar. Vanessa, Oi. você vai falar para elas um pouquinho de como que é essa carreira de analista de negócios? Vou O que falar, você faz lá? posso falar já. Então, só para eu te falar aqui, a gente tem a intenção de fazer uma visita técnica para Softplan. Teve outros IFs que já fizeram, né? A gente só viu as fotos. Mas eu pretendo ainda levar as meninas. Olha, que máximo! Que máximo. Tá gravado, hein, gente? Já tá gravado. Tá, deixa eu falar um pouco. Eu também comecei a fazer um curso há 3 anos atrás de tecnologia
E era aqueles computadores antigos. E eu não sabia nem ligar o computador. Viu? Acontece. Acontece mesmo. Eu quero Tá. ir, prof. Pronto, ó, já tem um monte de candidata querendo visitar Softplan. Eu vou falar então para vocês um pouco, como eu estava falando ali das funções, já passei do tema, mas eu esqueci de entrar em detalhes para vocês, então, de como é. Ai, meu Deus, bati o pé aqui. Como é o que eu faço. Professora, seu áudio ficou mutado. Vanessa, cortou um pouquinho. Não. Oi? Voltou. Tá. Fala. Deixa eu ver se eu tô te escutando no fone ou tu desconectou aqui. Acho que tá certo. Teste. Não, calma aí. Esse pessoal de tecnologia, né, gente? É assim, ó. Acontece esses problemas técnicos. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Então tá bom. Tá, então como eu expliquei, a gente atende o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí a gente atua desenvolvendo para eles e mantendo os sistemas administrativos, tudo que eles usam dentro do tribunal. E aí a função do analista de negócios, acaba que na Softplan a gente faz um pouco da parte de analista de sistemas também, né, a gente desempenha um pouco dos dois papéis, é fazer toda a parte de levantamento de requisitos. Então, agora não na pandemia, né, mas antes disso a gente realizava visitas no cliente, no Tribunal de Justiça, nesse caso, mas a gente, numa outra coordenação, a gente fazia visitas em vários outros clientes, então a profissão e a Softplan me possibilitaram viajar para Fortaleza, para Salvador, para Curitiba, para São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a gente faz essas visitas para o cliente, para fazer reuniões com eles, entenderem para a gente entender o que eles querem dentro do sistema, novas funcionalidades, novos relatórios, tudo que eles têm interesse em agregar naquele sistema deles. E aí a gente consegue fazer isso escutando a necessidade deles e também observando o trabalho que eles fazem. Às vezes eles fazem no papel e querem passar aquilo para o sistema, né? Eu quero deixar de fazer esse trâmite que eu faço hoje num papel, faço tudo no manual e quero passar para o sistema. Então a gente faz essa parte de levantamento, traz esse levantamento para dentro da empresa. E na empresa a gente faz todo o detalhamento, faz a parte de prototipação, então desenha como vai ficar aquela tela, faz a parte de orçamentação para o cliente saber quanto vai custar para ele fazer aquela nova funcionalidade dentro do sistema. A gente faz, e daí passando esse trâmite, né, de aprovação e sabendo tudo que vai ser desenvolvido, tudo que o cliente aprovou, que ele quer que faça parte de uma versão de sistema para ele, a gente faz a ponte entre tudo isso da documentação e da necessidade do cliente e o desenvolvimento. Então, a gente faz os repasses para o desenvolvimento, acompanha a parte do código, do desenvolvimento mesmo, eles fazem as entregas e a gente faz uma validação, a gente tem uma equipe de testes, né, que faz os testes mesmo para ver se a entrega está correta, mas a gente faz uma validação de negócio, que é para saber se está atendendo aquilo que a gente esperava, né, como a expectativa do cliente. Então, basicamente é isso, assim. E aí tem a parte que eu comentei ali, que é de avaliar os concorrentes, quais funcionalidades que esses concorrentes estão apresentando, né, como diferencial,
avaliar a tendência de mercado. Então, como a gente atende, a gente tem um dos nossos sistemas, ele faz a parte de compras e licitações, ele gerencia a parte de compras e licitações. Então, a gente tem que olhar, nesse caso, não o mercado, mas a gente tem que acompanhar a legislação. A gente sabe que agora tem uma nova lei de licitações que vai impactar no nosso sistema, então tem que fazer esse acompanhamento, né, do que tem de tendência para a gente acompanhar com o nosso produto. Então, é mais ou menos isso. Não sei se deu para entender, se tem mais alguma dúvida sobre essa parte das atribuições ali do analista de negócio. Menina, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. Podem abrir para a gente conversar. Tudo certo? Tá. Nenhuma dúvida. Tá bom. Então, vou voltar aqui um pouquinho para a apresentação, só para a gente direcionar para o próximo tópico, que é um tópico bem importante aqui, sobre o mercado de trabalho, né? Como eu estava conversando com vocês, lá 10, 14 anos atrás, muitos anos atrás, quando esse vizinho me incentivou, né, a entrar na área e eu me interessei e acabei ingressando na faculdade de ciência da computação, eu não tinha ideia, né, imagina, do quanto iria evoluir a parte de TI, e agora, e do quanto ia ser esse boom, assim, agora com a pandemia, muitas empresas que faziam tudo presencial, tanto os órgãos públicos, né, as prefeituras, toda a parte de atendimento de cadastro de processos, né, esses tribunais mesmo, eles passaram para a área digital assim, ó, muito rápido. Então, eles tiveram que investir, né, em tecnologia, investir em contratação de pessoas, investir em contratação de empresas de desenvolvimento. Então, acaba que o crescimento já estava acontecendo, o número de pessoas formadas na área já era menor do que o mercado demanda, mas agora a coisa está assim, bem mais avançada, né? Então, eu peguei algumas reportagens mais atuais, assim, ó, que mostram para vocês do crescimento do setor de tecnologia, né? Então, vagas no setor de tecnologia crescem 46% em 2021. 260 mil vagas sem dono. Então, assim, vai contramão a crise e o desemprego, né? Então, enquanto várias outras áreas estão sofrendo com desemprego, a área de tecnologia está sofrendo sem profissionais formados com conhecimento, né, para ingressar na área. Em São Paulo, assim como Florianópolis, né, São Paulo muito mais até que Florianópolis, é um polo tecnológico, então lá sempre teve muita vaga de TI, né, sempre teve um desenvolvimento maior das empresas de tecnologia, mas olha só como teve um crescimento, né, cresce 600% em 2020, então a procura por profissionais está muito grande. Esse é um dado relevante, assim, quando eu fui ingressar na faculdade, era um achismo, não era baseado em dados, né? Claro que o Márcio possivelmente já tinha pesquisado algumas coisas, mas não era tão nítido, né, tão transparente o quanto estava crescendo. E aí, quando a gente vai procurar um curso, né, para a gente ingressar, uma das informações, claro que a gente tem que se identificar com a área, a gente tem que avaliar bem o que a gente vai estudar durante todos esses anos, mas além desses fatores, tem o fator que eu tenho que me formar, ou o ideal é que eu me forme em algo que tenha vaga de emprego. Como que está o mercado?
para essa minha profissão, para essa profissão que eu estou procurando me formar, né? Então, essa é uma informação relevante, assim, para vocês do técnico, ou para vocês que já ingressaram, né, no superior, então, que tem vaga, assim, ó, muita vaga. Aqui em Florianópolis, por ser um polo tecnológico, muitas empresas, grandes empresas estão vindo para cá, né, agora tem 2 anos que o Mercado Livre se instalou aqui em Florianópolis com uma unidade. Ele só tinha em São Paulo, no Brasil, ele só tinha um escritório em São Paulo, que é um escritório, assim, que são quadras de escritório, na verdade, eles chamam da cidade Mercado Livre, né, tem um nome específico lá, mas lá dentro tem de tudo, tem, assim, desde quadra de futebol, piscina para os funcionários, restaurante, tudo do Mercado Livre, sabe? Então, lá tem essa sede maior, e aí eles montaram um escritório aqui em Florianópolis, e estão abrindo vagas e vagas, assim, veio o Peixe Urbano também para cá, então grandes empresas estão disputando os profissionais da região, assim, né, e agora, com o trabalho 100% remoto, na verdade, as contratações, elas estão no Brasil inteiro. Então, a Softplan, como a gente começou a perder, e os funcionários, eles estão fazendo essa rotatividade, porque está em alta, e como está em alta, os salários também estão sendo disputados de uma empresa para outra em alta. Então, está tendo a rotatividade maior. E aí, a gente está contratando não só a Softplan, né, mas várias outras empresas estão contratando profissionais do Brasil inteiro. A gente tem gente do Brasil inteiro, literalmente, assim. A semana passada entrou um desenvolvedor na nossa equipe de mineiros em Goiás. Então, tipo, dá para contratar qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil para trabalhar 100% remoto, sabe? No meu tempo ainda era o trabalho presencial, né? Então eu tive essa mudança física para Florianópolis. Mas foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, me possibilitou conhecer a praia, que eu não conhecia, trazer a família toda para conhecer a praia, que ninguém conhecia, nem minha família, nem a família do esposo. Então, teve vários benefícios dessa mudança. Hoje em dia, todo mundo já tem vontade de vir morar para cá, então meu pai, a sogra, o sogro, a mãe, então já está todo mundo se preparando, porque eles gostaram muito daqui. Então, no final das contas, foi uma boa. Vocês têm alguma dúvida aqui sobre os números, ou sobre essa tendência agora do mercado? Tudo certo? Vocês tinham noção sobre esses números, ou sobre essa procura, assim, de profissionais na área de tecnologia? Eu não sabia que estava tão grande assim. Durante a pandemia, eu vi que muitas pessoas passaram a dar cursos como designer, UX designer, algumas coisas assim, relacionadas a algumas coisas de informática, mas eu não sabia que estava tão grande. Uhum. A Marisa botou que está chocada. Eu fiz questão de trazer para vocês, porque realmente é um fator ali que, como eu disse, é um fator importante, né? É uma informação que a gente tem que levar em consideração quando a gente escolhe uma área, né? É um fator decisivo, assim. E também para vocês terem noção de como é o mercado aqui fora, né? E hoje nem precisa ser fisicamente que vocês precisam atuar nessas grandes empresas do Brasil todo, assim, né? Eu estou focando muito no Brasil, mas o que tem de vagas fora do país porque não é muito o meu objetivo sair do país, assim.
mas amigos de equipe que trabalhavam comigo aqui na Softplan, muitos, assim, dezena de amigos próximos já estão trabalhando fora. Então, tenho um amigo morando em Luxemburgo, tenho um amigo morando na Inglaterra, tenho um amigo morando em Portugal, e todos fizeram todo esse processo, né, de mudança, todos, assim, pagos pela empresa, porque lá fora eles também estão com bastante carência de profissionais na área. Então, para quem tem interesse ou tem alguma vontade de morar fora, o processo é como um processo interno, assim, de vagas no Brasil. O cadastro no LinkedIn, que faz ali, apresenta o seu currículo, e as pessoas te chamam por ali mesmo, te chamam num chat, como num Messenger ali, eles te chamam para falar, olha, oi, vi seu currículo, você não tem interesse em fazer uma prova, né, e participar do processo seletivo? Então, os profissionais da área, eles estão sendo convidados para vagas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, então, tá bem, bem alta mesmo. Fiz questão de trazer para vocês, que era bem para vocês terem embasamento ali, né, para saber como que tá, o que tá acontecendo no mercado. Maravilhoso, Vanessa. Então, tá. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida, alguma colocação aí de vocês? Camila levantou a mão. Oi, Vanessa, boa noite a todos, tudo bem? Eu cheguei um pouco depois. Cheguei um pouco depois, mas foi muito bom ouvir a sua apresentação e escutar o compartilhamento da sua história. Isso é muito enriquecedor para os alunos, né? Será que você poderia falar um pouco, se foi necessário você saber falar inglês, e também um pouco sobre as linguagens que vocês mais costumam utilizar para desenvolvimento de software aí? E um pouco das ferramentas também, pode ser, assim. Coisas que eles vejam no curso, né? Tipo, para qualidade de software, os testes que vocês fazem, né? Para prototipagem, né? E para o desenvolvimento de software em geral, se vocês usam metodologia ágil, essas coisas, sabe? Tipo, para prototipagem, qual ferramenta vocês mais costumam usar, né? Para gerenciamento de tarefas, né? Porque tudo isso são abordadas na disciplina de engenharia de software. E às vezes o aluno pensa que não é uma coisa que vai ser aplicada, mas normalmente é real, entendeu? Se puder compartilhar essa experiência. Tá, vou falar um pouquinho. Legal, bem legal, bem importante, porque a gente fica mesmo, né, na faculdade, fica estudando aquilo, fala, ai meu Deus, será que eu vou usar isso um dia? Vai usar. Como a gente atua atendendo a gestão pública, a gente não consegue utilizar muito a metodologia ágil. Então, a gente utiliza algumas práticas ágeis no meio do método tradicional, porque o nosso formato de trabalho, ele é todo detalhado em contrato com o tribunal, né? Então, eles exigem especificação de requisitos. Hoje, a gente já não utiliza uma ferramenta específica, a gente utilizava o EA para fazer a parte de modelagem e especificação de requisitos. A gente passou a utilizar o Doors, que é uma ferramenta da Microsoft, do pacote da Microsoft, e agora a gente já não utiliza mais ferramentas, já está direto num documento Word, num padrão que foi determinado pelo tribunal. Então, a gente faz a especificação de requisitos ali. A linguagem de programação utilizada é Java, e em alta, o que eu vejo das empresas por aqui, a maioria utiliza Java mesmo. Hoje a gente já teve umas versões bem antigas, né, desses sistemas com a parte de front-end em frameworks próprios da Softplan. Então, por muito tempo a Softplan mesmo ficava desenvolvendo seus frameworks e mantendo aquilo, e agora a gente já está mais voltado para o mercado, migrando um pouco desses nossos sistemas antigos para as
stacks novas, né, para as linguagens mais atuais. A gente está migrando a parte de front-end, o back-end a gente continua trabalhando com Java, e a parte de front-end ali a gente já usa o React, algumas equipes optaram pelo Vue, então estão migrando e atualizando ali as tecnologias na parte de front-end. Para prototipação, a gente utiliza o Visage, até um tempo atrás a gente utilizava mais o Visage, e hoje a gente teve a atuação de uma UX designer na equipe, daí ela trouxe toda uma pegada mais interessante para essa parte da prototipação, né? E aí a gente passou a utilizar o Adobe XD. Ele tem muitos plugins, assim, ele é bem fácil de usar, e a gente consegue passar um protótipo de alta fidelidade até o protótipo de baixa fidelidade, depende da necessidade, assim. Então, desde um desenho mais rabisco, assim, do jeito que a gente imagina a tela, até um nível de protótipo com botões e cores já bem parecidas com o que vai ficar no sistema. Então, a gente gosta bastante dessa ferramenta da Adobe. Não sei se eu respondi tudo, mas... Sim, respondeu bastante, sim. Então vocês atendem só o sistema público, né? Os tribunais. Entendi. Pensei que era qualquer pessoa, qualquer empresa. Não. E o inglês? Vocês achou que foi necessário o inglês? O inglês para essa empresa, né, para Softplan, eu não tive falta, assim, a não ser alguma leitura técnica, assim, mas nada relacionado à função ou ao cliente que eu precisasse do inglês. O que a gente vê é mais isso das leituras, dos artigos, né, livros, que alguns a gente não consegue mesmo encontrar em português, mas para exercer a função, eu não senti falta. O que, por exemplo, pega muito, tem muitos amigos que têm interesse em ir para fora, né, aparecem vagas, assim, maravilhosas, mas aí tem que ter o inglês fluente e não dá certo, né, não consegue. E tem algumas grandes empresas, o Nubank, por exemplo, eles têm muitas vagas na área do desenvolvimento, gestão de produtos, mas eles exigem o inglês. Então, tem algumas grandes empresas que é pré-requisito mesmo para entrar. Então, não está bem generalizado, assim, eu sinto que está meio a meio, sabe, das grandes empresas. Tem algumas que é imprescindível ter o inglês, e outras ainda é possível ingressar sem ter o inglês fluente ali. Legal, muito obrigada, Vanessa. Se você também puder dizer um pouco não sei se pode falar, um pouco dos preços do software, sabe? Como é que você calcula o preço de cada requisito, né? Quanto que vai custar, entendeu? No fim. Tá. Da parte de precificação, a gente trabalha com contagem de pontos de função. Ela é bem utilizada na parte, principalmente na parte de gestão pública, né, por ser uma forma de cobrar que tem um entendimento único. Então tem a regra de como eu conto para o tribunal, é assim, para Softplan da mesma forma. Então a gente utiliza planilhas de pontos por função, e aí a gente faz a contagem por esse tipo de métrica. Eu sei que um tempo atrás já teve outros formatos de cobrança, mas hoje, há muito tempo, na verdade, desde quando eu entrei na Softplan, a gente faz a precificação com contagem de ponto por função. Eu acredito que vocês também tenham alguma disciplina ali que chega a falar dessa parte das métricas, né, ou de como precificar. Na verdade, assim, a engenharia de software não chega nessa parte. Você deu alguma matéria, Camila, que fala sobre pontos por função? Acho que lá em Corumbá, né, Thales? Aqui em Jardim a ementa não chega até assim tão profundo, sabe? Eu acho que eu vi foi na especialização mesmo, na faculdade, eu não cheguei a ver a parte
dessa parte de É, precificação. no mestrado agora, também em engenharia de software, eles pegam firme, né? Porque, como você falou, está sendo muito utilizado, né? Então, eles pegam firme nessa... A gente faz as continhas lá. Mas você E- consegue falar a média de quantos que vale cada ponto por função? Tipo assim, a gente vê vários preços, né? A faixa tem de R$ 250 até R$ 1.000, né? Olha, Ou até mais, né? Depende. essa parte é da parte de contratos, porque a gente chega no número, né? Eu chego no número de pontos por função. E aí a parte de contratos e faturamento é que faz essa parte da cobrança. Mas eu não sei te dizer detalhadamente ali o preço que equivale o ponto de função. Mas eu sei que são muitos reais, né? Ah, sim, imagina. Tem uma aluna que perguntou aí no chat. A senhora já quis desistir da área? Ai, eu já chorei muito e já quis desistir muito, mas lá no tempo de faculdade, assim, como eu expliquei para vocês, né? Eu ingressei na faculdade e mal sabia ligar o computador ali. Então, eu aprendi tudo relacionado a computador, e daí já logo tudo relacionado à lógica, às linguagens de programação, e eu lembro que quando eu cheguei em orientação a objetos, eu chorava muito, assim, então foi um, Nós chorávamos muito. quando eu cheguei em orientação a objeto, eu falei, gente, não é pra mim, né, isso daqui, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Quando eu tava lá pensando que eu tava arrasando, eu ia fazer uma prova, eu tirava nota baixa, eu falei, mas não pode isso, sabe? Então, nesse momento ali nesse tempo de faculdade, eu cheguei a pensar em desistir, sim. Mas por dificuldade, né? E aí parecia que a dificuldade era só comigo. Eu lembro que a gente conversava bastante, eu conversava bastante com a Carol, e aí a gente via a dificuldade, mas é difícil, é difícil. Então, nesse tempo ali, enquanto eu estava passando a dificuldade na faculdade, eu cheguei a pensar em desistir. Mas até foi quando eu dei uma pausa, eu precisava me organizar em vários outros aspectos financeiros e a vida, e eu falei, gente, vou respirar fundo aqui, porque acho que isso aqui não é para mim, calma aí. E aí, graças a Deus, que eu respirei, descansei e voltei, né? Então, aí continuei a faculdade e Voltou com consegui, tudo, né, amiga? voltei com tudo. Inclusive, o professor da faculdade de orientação a objetos é nosso cliente na Softplan. Ele trabalha no O TJMS, Aldo, né? o Aldo. Aham. E aí teve um Já tempo. pensou? Já pensou nisso? Aí, um tempo atrás, esse professor fez uma visita técnica, né? Ele veio resolver algumas questões de banco de dados até, ele estava atuando ali junto com o pessoal. E aí ele me chamou para almoçar, a gente almoçou junto, conversou, deu risada daquele tempo, tipo, Vanessa, bem bom que você foi corajosa, sabe? Porque ele sabia que eu chorava. Então é assim, tipo, a gente passa, né? Tem as dificuldades, não tem como negar, mas vale muito a pena. Então eu quis desistir, mas ainda bem que eu não desisti, sabe? Ainda bem, eu é que digo, ainda bem. A Ainda. Marisa fez uma pergunta aqui. Qual a linguagem qual a linguagem você teve mais dificuldade na sua vida acadêmica? Olha só, por ironia do destino, Java. Porque foi quando a gente começou a estudar, né, orientação a objetos e toda aquela loucura toda, eu falei, meu Deus do céu, que linguagem é essa? Não quero mais. A gente até então estava trabalhando com C, C++, e estava feliz assim, né? De repente chegou Java. Então, por coincidência, Java que eu tive mais dificuldade. E aí hoje eu atuo, né, não na parte de desenvolvimento, mas com contato direto com a linguagem, porque a gente conversa com os desenvolvedores, abre o código para a gente decidir uma regra, então a gente acaba fazendo leitura do código para entender outra regra. Então, hoje eu tenho contato com a linguagem, não tanto quanto uma desenvolvedora de software, mas tenho muito contato e o meu bloqueio foi vencido.
Graças a Deus. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu falei todos os tópicos que eu queria abordar com vocês, né? O principal aqui era mais relacionado ao mercado de trabalho. E eu não sei se vocês têm... Ah, Marisa dando risada. Eu tenho uma pergunta, na verdade, quais dicas, né, você daria, assim, para quem está começando agora, sabe? Você falou, assim, mas, assim, uma palavra para elas, assim, porque desde o técnico, a gente sente isso, desde o técnico, no técnico elas têm as mesmas dificuldades que a gente tinha na graduação, porque a gente dá uma grade muito parecida, e elas ainda entram muito novinhas, né? E na graduação também, e até o pessoal do Proeja também, elas têm, então, assim, qual palavra para elas enfrentarem nessa montanha-russa? Eu acredito que a palavra é persistência, assim, sabe? Porque se não fosse a nossa persistência, né, a minha persistência, a persistência da Carol, que eu acompanhei também lá no tempo de faculdade, nós teríamos desistido e ficado lá atrás, assim, né? Possivelmente não teria uma carreira como a gente tem hoje, né? Que a gente está onde a gente gostaria de estar. Eu lembro que quando eu estava na faculdade e eu olhava todos os obstáculos, eu também olhava assim, tipo, salários, cargos, né? Cargos sêniores, tipo, lá com muitos anos de carreira, eu acho que eu poderia chegar aqui. E aí era algo muito distante, assim, mas me motivava. Eu falava, olha, eu quero chegar lá. Não sei como, mas eu quero chegar, sabe? E aí a persistência fez com que a gente pode até chorar, mas não desistir. É isso, assim. Tem que ter persistência. Chora, mas vai fundo, que vai dar certo, sabe? Eu acho que é muito para tudo que a gente quer conquistar na vida, né? Quando a gente tem um objetivo, assim, uma meta, algum lugar que a gente quer conhecer, alguma carreira que a gente quer exercer, vai muito da persistência. Então, é isso, assim, não consigo pensar em outra palavra, né, mas essa é a minha dica. Eu também não. Eu também não consigo, não. Lá, a Marisa tá focada com o objetivo de ser rica. Pronto. Ai, meu Deus do céu. É só focar, Marisa. O Márcio fala para mim até hoje, Carol, já ficou rica? Eu falo, não, ainda não. Carol, eu vou ser rica. Entendo. Desde quando eu entrei na faculdade era para ser rica, né? Mas tá bom. Eu também quero chegar lá. Assim, quem tá nessa área de TI, né, em meio a essa pandemia, com tanta gente perdendo emprego, né? A gente está numa situação até que confortável, uma situação confortável em meio, né? Então, e é uma área assim que você não precisa. Se você mudar de país, você consegue exercer com o que você aprendeu aqui no Brasil tranquilamente. É bem isso. Então, eu acho que é uma área que não tem barreiras geográficas, né? É isso mesmo. Nem dentro do país, fora do país, né? A gente consegue exercer a profissão, assim, e as linguagens são as mesmas, as lógicas são as mesmas, então o pessoal que estava atuando com Java aqui utiliza Java lá em Luxemburgo, então, tipo, é a mesma coisa, assim. Então, o que aprende aqui consegue exercer mesmo no mundo inteiro. É isso, meninas. Não sei se vocês têm. Carol, tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu queria que você contasse para a gente quais são suas expectativas, assim, para o futuro, né? Nessa área suas, né? O que você pretende? Tá.
O que eu comecei a focar agora na minha carreira é uma parte que eu gosto muito, como eu falei lá no começo, que eu pensava em fazer psicologia, né, porque eu gosto muito das pessoas, gosto muito de entender as pessoas, assim, é, eu estou focando mais na parte de gestão de pessoas. Então, dentro da área de TI, dentro das equipes de TI, focando nessa parte, né, dividindo ali o foco entre gestão de produto, dos produtos dentro da empresa, e gestão das pessoas. Então, eu vejo a minha carreira tendendo para esse caminho, assim, mais na parte de lideranças de equipe, sabe? Lideranças de produto, assim. Então, eu estou focando nessa área no momento. Eu vi um TED, né, que a palestrante falava assim, que né, as relações interpessoais fazem parte das características que as pessoas vão ter que ter daqui para frente, sabe? Uhum. Então, com certeza, né, visionária como sempre. Ai, Carol. Mas é isso mesmo, assim, o que até hoje a gente tem, como eu falei, o mercado está aquecido, as pessoas estão mudando de empresa, de uma empresa para outra, né? A gente está contratando muita gente na Softplan, a gente tem mais de 100 vagas abertas, a maioria delas é para trabalho 100% home office, ó, então se alguém se interessar aí. A gente está contratando muito. E aí o que a gente faz nas entrevistas é de conversar bastante para a gente tentar entender o perfil da pessoa, sabe? Como essa pessoa lida com a equipe, com as dificuldades, com a pressão. E aí a gente dá muita ênfase nisso, muito mais do que a parte técnica, porque a parte técnica a gente tem pessoas com muitos anos de experiência dentro da equipe que podem apoiar, ajudar. A empresa tem incentivo para cursos, para, né, para faculdade, para pós-graduação, para certificações. Então, essa parte técnica, a gente cobra, exige, claro, né, conhecimento, mas a gente foca muito mais na parte do perfil mesmo, comportamental da pessoa. Então, essa parte das relações interpessoais ali, como que a pessoa lida com isso, sabe? Camila levantou a mão. A Camila? Essa parte que você falou, Vanessa, acho muito interessante mesmo, porque às vezes nem é tanto QI que as empresas querem, é o QE, né? Que é o emocional delas, né? E tem empresas que usam, não sei se você ouviu falar, aquele GUP, que é para fazer um processo seletivo para contratar, né? Uhum. Então, você disse que faz bastante entrevista aí, né? E normalmente, para uma vaga de emprego, faz um testezinho, né? Para ver o quanto a pessoa sabe da programação, para específico para aquela área dela, né? Aí vocês também fazem essa parte, um teste prático e também essa análise emocional da pessoa, comportamental. Também. Uhum. A gente pode complementar, desculpa. Tudo com entrevista, né? Vocês não usam algum software tipo o Gulp? Não, a Softplan não, mas hoje, para vocês terem ideia de como a gente está contratando, tipo, a gente está contratando muito, a gente tem uma empresa terceirizada fazendo essa triagem inicial dos profissionais, então pode ser que elas utilizem alguma ferramenta, né, para fazer a parte do perfil comportamental ali das pessoas. Mas a Softplan não, a gente tem um setor só de RH, né, de DHO ali, que faz a parte da triagem, da entrevista inicial, o candidato passando por essa etapa, ou passando pela terceirizada, aí ele já vem para a gente com essa pré-triagem, e aí na equipe a gente faz essa entrevista de conversa mesmo, para a gente entender, com algumas perguntas específicas, para a gente entender um pouco do perfil do candidato, e aí a gente tem a prova técnica, é um testezinho, a gente coloca para fazer, né, desenvolvendo uma aplicação,
pode escolher a linguagem de programação, de preferência que seja Java, porque é o que a gente utiliza na equipe, aí faz a parte de front-end, então a gente passa um estudo de caso ali para ele poder fazer o desenvolvimento, e aí a gente faz a parte dessa análise técnica também. Então tem as 3 etapas, né, uma etapa mais psicológica ali com o RH mesmo, com a gente é mais a parte comportamental e de perfil da pessoa, e aí a parte técnica, que é a provinha técnica mesmo. Ah, legal. E o plano de carreira, você consegue falar um pouco? Tipo assim, se a empresa dá um plano de carreira, porque normalmente, às vezes, no privado, algumas pessoas acabam estagnando, né? Tipo, não tem um plano de carreira, de progressão, assim. Aí vocês têm isso e, sei lá, não sei se você pode falar a média salarial, né? Seria bom. Você começa ganhando isso, aí depois de um tempo você pode ir para isso. Tá. Sobre a carreira, sim, a Softplan, a maioria das grandes empresas tem o plano de carreira. Então, tem desde. Agora eles trabalham muito com a carreira em Y, né? Então, você pode crescer se especializando para a sua área, não é mais uma carreira vertical. Eu só sou desenvolvedor, sou desenvolvedor nível 1, vou para o nível 2 e vou para o nível 3 e acabou minha carreira, né? Então, eu posso passar de desenvolvedor. Então, tem o plano de carreira que, para todos os cargos, é nesse sentido. Eu começo como nível 1, vou para o nível 2, nível 3, né? Júnior, pleno e sênior. E aí eu cheguei num nível sênior, eu posso partir para a parte de especialista, ainda desenvolvedor, mas um desenvolvedor especialista, daí um desenvolvedor especialista nível 1, nível 2 e nível 3, então a carreira continua crescendo sempre da parte técnica, se for da vontade do colaborador, se for do perfil também do colaborador, né? E a outra opção é também chegar até o topo dessa função e tender para a parte de gestão, né? Daí coordenação, gerência, tem várias outras carreiras que existe a possibilidade, assim, de crescer. E eu tenho a experiência da Softplan, né, dentro da Softplan, eu tive um crescimento de carreira, então, é verdade essa parte do plano de carreiras, né, cheguei aqui como analista nível 2, passei para analista nível 3, passei para analista de negócios, nível 2, nível 3, então tem esse reconhecimento e realmente essas oportunidades dentro da empresa. E aí eu pude presenciar também, por exemplo, gerente, né, que entrou na empresa e atuou super bem e tal, e acabou assumindo uma direção dentro da empresa, direção de operações, por exemplo. Então, são cargos, assim, do mais alto escalão, mas que passaram de funcionários que subiram de cargo, né. Então, sempre tem essas grandes empresas, eu conheço algumas outras, conheço bastante gente, né, muitos amigos que trabalham no Mercado Livre, eu sei que lá eles também têm um plano de carreira muito forte, então, a maioria das grandes empresas tem, sim, essa parte do plano de carreiras. E os salários, eles são variados, né, mas hoje a gente consegue consultar muito disso no Glassdoor, alguns aplicativos na internet, que os próprios funcionários alimentam, colocando as faixas salariais, colocando o seu salário de forma sigilosa, mas daí você consegue consultar aquela empresa, qual é a faixa de salário que ela está pagando para um analista nível 1, para um analista nível 2, sabe? Então dá para ter uma noção ali com alguns aplicativos, né, alguns softwares. Esse Glassdoor é um bem conhecido e que eu sei que a galera alimenta bem, assim, alimenta bastante sobre as faixas salariais. Mas é algo assim, depende muito, né, depende da empresa. A analista ou desenvolvedora acaba iniciando com um salário muito parecido, deve ser um salário ali em torno de uns 3 mil, né, nível 1, e dali vai subindo de acordo com o plano de carreira de cada empresa, assim, para cada nível, né. E aí depende da necessidade. Então, nesse momento de necessidade maior, já tem empresas oferecendo salários mais altos, porque a procura está maior do que a oferta, né. Então, a gente tem mais vagas do que profissionais. E assim, não é uma carreira que
tem salários baixos, né? Eu vejo que conforme o baixo ali é no inicial, mas depois os salários são bem atrativos, né? Então, isso é falando de salário bem inicial, né? De um desenvolvedor ou de um analista sem experiência, sem uma experiência anterior. Então, eu estou iniciando na carreira. Primeiro oizinho lá, né? Primeiro oi. E aí as empresas, até acompanhando pelo Glassdoor, algumas grandes empresas, assim, os salários vão, né, desses 3 mil bem iniciante até 12 mil, 15 mil. Então, tem grandes empresas que para os cargos mais sêniores, assim, especialistas, eles estão pagando esses salários bem mais altos, né? Então, tem essa variação aí. Essa é uma parte bem atrativa também da área, né? A gente entrou para ficar rica, né, amiga? A gente ainda tá na luta para ficar rica. Né? A gente tá na luta. Estamos na luta, uma hora dá certo. Não, tá dando. Né? Da onde a gente, né? Assim, é uma carreira que o que, assim, a pessoa não fica desempregada, né? Desde antes e agora, né? A gente não persiste um pouco ali, né? Mas não tem problemas de colocação, né? Igual outras têm, né? É bem isso, Eu vejo que tem profissões que o mercado é muito concorrido, né? Então, tem muitos formados naquela área, e aí você tem que se brigar ali no mercado para conseguir um espaço, né? Tem algumas profissões assim, a gente sabe de algumas. Vai lá, muitas e muitas turmas se formando, e aí o mercado fica como, né? Diminui o preço, porque tem muito profissional, começa a pagar menos, né? Ou não tem oportunidade, não tem vaga. A gente, na área de tecnologia, vai na contramão, assim, total disso, porque teve um estudo recente, eu não lembro os números exatos, assim, mas a gente forma no país um número pequeno de pessoas para a proporção de vagas abertas, assim, então, realmente, a gente vai na contramão disso tudo, com muitas vagas. Tchau, Ana, obrigada. Tem mais Vanessa? Alguma pergunta, Carol? Que isso? Não, eu não. Meninas? Camila é a professora Camila, é isso? Isso, a Camila trabalha comigo no IFMS, né? É professora lá também. Ai, que legal. E ela falou para mim que ia entrar e prestigiar. Muito obrigada, Camila. Que legal. Prazer ter você aqui, Camila. Prazer é todo meu, achei muito ótimo o compartilhamento da sua história e as dicas, né? E se Deus quiser, a gente vai visitar aí e levar o pessoal, né? O pessoal ficar mais animado, sabe? Com essa... Vamos fazer parceria, hein, Camila? Sim, vamos sim. Ano passado eu submeti uma proposta de visita técnica em Maringá, estava perto, né? Mas já teve outra vez que o professor Nicolas foi para Florianópolis, eu acho, não sei. Onde que tem? Acho que eu não sei exatamente para onde foi, mas foi para o sul. Aí acho que é totalmente possível, sim. E é bom que, sei lá, dá mais uma engajada, né? Uma animada na turma, né? E uma coisa que eu acabei de lembrar, tipo assim, eu trabalhei na empresa, né? Quando, em 2013, tinha, né, analista júnior, né? Era R$2.000 salário, né? O pleno era quase 4.000, a o sênior era 6.000 e alguma coisa, né? Era pouco, né? Não era tanto assim, né? Mas, enfim. Mas uma coisa que eu vi lá, tipo assim, tinha gente que não era, que tipo, não fez uma formação técnica ou acadêmica, sabe? Assim, tinha funcionários assim que foi aprendendo só aprendendo mesmo, né? E aí provava que sabia, né? Não necessariamente uma formação acadêmica, né? Mas aí eu escutei os relatos do pessoal da empresa que às vezes eles preferem a pessoa formada, porque a pessoa formada
ter mais disponibilidade em aprender coisas novas, ver coisas novas para aprender. Agora, aquela pessoa que foi aprender por conta própria e queria se especializar nisso, só queria aprender o que ele queria. E aí, quando a empresa vinha com uma formação diferente, que meio que obrigava todo mundo a fazer aquela formação e aprender coisas novas, esse tipo de pessoas que não tinham a formação acadêmica, tipo, se não fez uma faculdade, assim, que aprendeu a aprender várias vezes, né, já tinha muita resistência, né. Não sei se aí vocês têm algum relato assim, vocês contratam pessoas que não são formadas na área, que aprenderam apenas a programar, sem ter uma formação acadêmica? A gente até tem algumas exceções, tá? Que acontecem, assim, de pessoas muito boas, né? Desenvolvedores que, às vezes, até por indicação de algum amigo, ou alguém que conhece, que sabe que a pessoa é um programador muito bom, por exemplo. Então, a gente tem esses casos, sim. E aí, logo que entra na empresa, vem a cobrança, né? Na verdade, é feito um acordo, tipo, ó, a gente te contrata, mas a gente te contrata desde que você vá, né, ingressar na faculdade ou retornar para a faculdade e apresentar seu diploma com tanto tempo. E aí tem esses cenários que a empresa acaba aceitando, né? Mas a maioria é com diploma mesmo. Até porque, como a gente presta serviço para a gestão pública, a parte da prova técnica para Softplan, para uma empresa ser a prestadora de serviços de um órgão público, ter várias, que os funcionários tenham um diploma, né, tenham um certificado. Então, eles exigem bastante, assim, que tenha formação. Existe uma ou outra exceção, mas a maioria tem que ter, sim, o diploma. Entendi. Mano, muito obrigada. Acho que já passou muito do tempo, né? Agradeço o convite, Carol, e agradeço a participação. Acho que foi muito, 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 muito enriquecedora para as meninas aqui, incentivadora mesmo. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelas perguntas. Eu achei que enriqueceu bastante, né, Vanessa? Enriqueceu bastante. Muito obrigada pelas perguntas. Também gostei muito. Obrigada, Camila. Pessoal, vamos tirar uma foto antes que elas saiam, né? Que a gente tá com dor. Vamos tirar uma fotinha? Quem puder abrir a câmera, né? Pra gente tirar uma foto. Deixa eu arrumar minha postura. Pra depois a gente poder postar. As meninas do PIB que eu pedi pra arrumar o cabelo. Todo mundo com vergonha ali, ó, com a câmera fechada. Abre, gente, vamos tirar a fotinha. Nossa, eu não sabia dessa, eu devia ter me preparado, gente, que isso. Ai, Camila, você é japonesa, seu cabelo é maravilhoso. Vai. Tá bom, gente, eu vou ligar para participar aí, só um pouquinho. Gente, deixa eu... Tá bom, quem não conseguir ligar não tem problema, tá? Mas quem puder ligar, né, para aparecer aqui, fica legal. Eu só vou tampar o meu rasgado aqui da camiseta. Ah, meu Deus! Acho que não dá para ver, né? Vou fazer um print aqui. Prontas? Deixa eu só fechar aqui. Já tô com um sorriso cansado aqui, ó. Pronto, gente. Tirei. Vanessa, muito, muito obrigada por aceitar. Eu amei. Assim, acho que... Porque às vezes a gente vai fazer 3 anos que eu tô no IF, né? Então a gente sai um pouco total do mercado e vai dar aula, né? Uhum. E aí a gente precisa dessa interação, de buscar, né, os profissionais que estão no mercado, porque senão a gente também se desatualiza, sabe? A gente fica ali só no livro, dando a aula, né? E a gente precisa. Então, tanto as palestras quanto visita técnica,
ajuda a gente a ter ideias para a gente buscar, melhorar e trazer para os estudantes, sabe? Então, muito obrigada, tanto para os professores quanto para os alunos, é maravilhoso. Que bom, eu fiquei bem feliz de conversar com vocês, eu queria que fosse um pouco esse bate-papo mesmo, essa interação. Eu esperava algumas perguntas, então que bom que a Camila contribuiu ali também, você contribuiu, Carol, que as meninas também tiraram algumas dúvidas, né? E o intuito foi bem esse, assim, o que eu alinhei era bem para trazer a parte do mercado, porque eu sei que a gente fica mais na visão acadêmica, né? Quando a gente tá na faculdade, e faz diferença a gente saber como que tá ali fora, como que tá o mercado, sabe? Bem legal isso, que bom poder fazer essa troca com vocês, fiquei bem feliz, fiquei muito feliz com o convite, te agradeço muito pelo convite. Eu esperei por esse momento minha vida inteira. De nós duas aqui. Olha que máximo, que máximo. Então, para mim, é uma realização, assim, sabe? E eu sei que a gente ainda não tá, a gente ainda tá no meio, né? Isso mesmo. Né? Saiu ali do começo, mas a gente ainda tá no meio, ainda tem um começo com muita legal. dificuldade, muitos percalços, mas está se encaminhando bem, graças a Deus. Tá sim, graças a Deus. Se você tiver mais turmas para a gente conversar, se as meninas tiverem algum tema específico dessa parte da engenharia de requisitos, ali da engenharia de software para conversar, Camila, se tiver algum cenário ali também que você queira que a gente troque uma ideia com os alunos, com as alunas, podem me convidar, que eu fico bem feliz de fazer essa troca, assim, o intuito é mesmo abrir os olhos de vocês, sabe, para o que tem no mercado, para o que tem nessa área, e que é uma área bem interessante, assim, e que eu sou bem feliz em trabalhar nessa área. Obrigada, Vanessa. E parabéns pela apresentação. Eu adorei, achei ótimo. Que bom que no remoto a gente consegue fazer isso, né? Achei ótimo, né? Isso. Graças a Deus. Essa conexão. Eu acho que a gente vai aprender agora, né, a não ter mais essa barreira, né? Quando voltar, eu falo assim, gente, põe um telão aqui que eu vou chamar. É isso mesmo. E pronto. É isso mesmo, não tem mais barreira. Graças a Deus. Mas então tá bom, gente. Obrigada, Vanessa, mais uma vez. Foi maravilhoso ter você aqui. E, assim, o IF tá de portas abertas, né? Sempre que a gente já sabe quem é a mulher da TI que a gente vai chamar. Que legal. Obrigada pela oportunidade, espero ter atendido a expectativa, espero ter esclarecido as dúvidas. Total. E precisando, eu tô aí para bater papo. Tá bom. Beijo. Então vamos encerrar, né, meninas? Beijo. Obrigada. Tchau, Vanessa. Tchau, Camila. Obrigada. Tchau, Camila. Tchau, meninas. Todas, muito obrigada. Tchau, abraço a todos, parabéns. Tenha uma ótima semana, sucesso aí para todo mundo. Abraço, tchau. Amiga, eu vou postar para elas depois, tá? Pode? Pode. Vou deixar gravado, vou postar. Eu falo algumas coisas assim no meio, mas acho que não tem problema. Capaz. É para ficar bate-papo mesmo. Isso. O Wellington e Simone, vocês estão aí? Ainda tá gravando, né? Eu vou tirar. Deixa eu interromper a gravação.